Bom dia, caros amigos e amigas. Neste 27 de dezembro, oitava de Natal, nós continuamos celebrando a alegria pelo nascimento de Jesus e hoje somos convidados a celebrar São João Evangelista, apóstolo e evangelista. Vejam que a tradição apresenta São João apóstolo e evangelista como o autor dos livros chamados livros joaninos, então o quarto evangelho, depois as 3 cartas de João e também o Apocalipse. Estudos aprofundados demonstram que não é tão simples assim essa questão do autor, mas desde o início da transmissão das tradições joaninas até a redação final desses 5 livros do Novo Testamento, mais autores intervieram, mais fases, mais autores. Em todo caso, digamos que São João Evangelista, apóstolo e evangelista, é o padroeiro de toda essa tradição joanina. Dito isso, eu gostaria de compartilhar com vocês a primeira leitura do dia de hoje, que é da primeira carta de João, versículos de 1 a 4, uma belíssima leitura, porque diz que o que era desde o princípio, que nós escutamos, vimos, contemplamos, tocamos, nós o anunciamos a vós para que estejais em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e o Filho. É um texto belíssimo. Antes de comentar alguns aspectos mais do ponto de vista espiritual, eu quero sublinhar que existe uma relação muito grande entre o início do Evangelho, segundo João, e entre a primeira carta de João. São muitos os aspectos de semelhanças com diferenças. Sublinho logo no início que o quarto Evangelho diz assim: no princípio era a palavra, enquanto a primeira carta de João diz o que era desde o princípio. O prólogo do Evangelho de João, o famoso texto do capítulo 1, de 1 a 18, ele fala da pré-existência da palavra, né? Aquilo que a teologia posterior vai apresentar no credo, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, ou seja, a palavra que existe desde sempre. Enquanto que na primeira carta de João, dizendo o que era desde o princípio, já apresenta a palavra, Jesus Cristo, nosso Senhor, que se encarnou, se fez presente, viveu toda a sua trajetória, essa trajetória que agora a tradição joanina transmite para as primeiras comunidades. Muito bem, um segundo aspecto que quero comentar é também que no prólogo ao quarto evangelho é dito que João Batista veio para dar testemunho da luz. Ele é a testemunha. Enquanto que na primeira carta de João, no início, é dito que nós testemunhamos, né? E aqueles que escutam também são convidados a fazer parte e a continuar esse testemunho. Então, vejam que se antes quem testemunhou foi João Batista, né? Agora a comunidade joanina é chamada a testemunhar sobre o que era desde o princípio, ou seja, testemunhar Jesus Cristo, nosso Senhor. Apresentados esses dois aspectos, dois dos vários aspectos de semelhança entre o prólogo do Evangelho, do quarto Evangelho, e esse início da primeira carta de João, eu gostaria de comentar com vocês 2 aspectos que me parecem que hoje podem nos enriquecer muito. O primeiro e o segundo também estão baseados naquele versículo primeiro, no versículo primeiro tão significativo que diz o que era desde o princípio, né? Nós escutamos, nós vimos, nós contemplamos, nós tocamos, né? Ou seja, não é um testemunho
de uma realidade, digamos assim, transcendente, mas que nós não conhecemos, não. Nós estamos testemunhando uma realidade bem palpável, né? E esses 4 verbos não deixam dúvidas. Quero sublinhar o segundo, o terceiro e o quarto desses verbos. Vejam que o que nós vimos, o que nós contemplamos. Há uma qualidade crescente do vimos para o contemplamos, porque ver, todos podiam ver. Todos aqueles que tiveram oportunidade e a graça de ver Jesus Cristo nosso Senhor, todos podiam ver, era só ter olhos para ver. Agora contemplar é um estágio diferente, um estágio superior, um estágio que existe a fé. Também hoje, todos nós, todas as pessoas veem. Agora, chegar a contemplar com os olhos da fé é um desafio muito grande. Então, nós somos chamados hoje, sobretudo através da oração, a abrir os olhos e, mais do que ver, a contemplar as realidades que Deus quer nos revelar hoje para cada um de nós, para a nossa realidade eclesial. Muito bem, e um segundo aspecto refere-se ao terceiro verbo, aquele que nós tocamos, né? Aquele que nós tocamos fala de uma realidade bem concreta, porque no tempo das comunidades joaninas, no final do primeiro século, havia já tendências que queriam dizer que a encarnação da palavra, a encarnação de Jesus, do Filho de Deus, não tinha sido uma verdadeira encarnação, mas apenas uma aparência, aquilo que depois se chamará a heresia do docetismo. Não era, mas parecia. Nesse sentido, o autor da primeira carta de João deixa bem claro, aquele que nós tocamos, e se nós tocamos, não há dúvidas de que, de fato, era uma realidade palpável. Hoje também nós somos chamados a tocar a carne de Cristo, não mais a carne dele propriamente dita, aquela carne que se fez presente 2000 anos atrás, mas a carne dos Cristos de hoje, tantos nossos irmãos que sofrem, que estão vivendo condição de rua, ou então que estão vivendo condição de abandono, condição de preconceito, condição de pobreza material, que se manifesta numa vida não digna, enquanto a moradia, a saúde, a educação não são garantidas a esses nossos irmãos e irmãs. E também, claro, aqueles que sentem uma necessidade de uma orientação do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da fé. Nós somos chamados a tocar os nossos irmãos e irmãs, senão a nossa fé permanece apenas nas alturas, e não é essa, com certeza, a mensagem que veio anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nessa oitava de Natal, na alegria, o convite que fica, que eu proponho para vocês, é justamente esse convite a contemplarmos, esse convite a tocarmos. Aliás, é da contemplação que depois nasce esse tocar, esse ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs concretamente. Uma continuação feliz do Natal do Senhor, e desejo que todos e todas tenham um bom dia.